Golpe parlamentar com Arthur Lira, atropelando a Constituição, o regimento, implodindo as regras da Constituição. Isso nós vimos ontem, aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. O Arthur Lira mudou as regras várias vezes para a votação dessa PEC, que é a PEC do desespero do Bolsonaro. Bom, primeiro ele chegou a fazer uma sessão que durou 1 minuto para mudar a Constituição, porque ele precisa contar um certo número de sessões para poder ter a votação. Aí depois fez a votação e não tinha quórum. Aí, quórum com participação remota só pode às segundas e sextas, que é quando os deputados não estão em Brasília, aí eles abrem essa exceção. Ontem era quarta-feira. Mudou a regra, ele tocou ficha e valeu assim. Ele transformou a quarta-feira numa sexta. É o senhor, inclusive, do calendário, é um tirano, virando a mesa da democracia. Eu me lembrei muito desse livro aqui, quando eu vi ontem o golpe parlamentar do Lira. Como as democracias morrem. Como o Arthur Lira está ajudando a matar a democracia brasileira. Eu li esse livro um tempo atrás, estava retomando hoje à tarde aqui. Uma das normas cruciais para a sobrevivência da democracia é o que chamamos de reserva institucional. A reserva é o autocontrole que o soberano, que o governante tem. E isso mesmo na época dos reis absolutistas, era considerado uma característica benigna o rei ter autocontrole, ele não ser um autoritário, alguém que passava por cima de tudo. Ele até podia, porque não existiam limitações legais. Estou falando lá da época da monarquia absolutista. Mesmo naquela época, era considerado um bem, o rei que sabia agir com prudência. Então, a ação de limitar o uso de um direito legal e não abusar do direito, não torcer as regras. Então, essa é uma regra básica para você manter a democracia viva. Os governos autoritários mudam o tempo todo as regras do jogo para consolidar o seu poder, reformam a Constituição, o sistema eleitoral e outras instituições. Então, nós temos de um lado o Arthur Lira dando golpe parlamentar, é golpista. O Arthur Lira, pilantra, golpista, dando golpe lá na frente da Câmara dos Deputados. E de outro, então, golpe parlamentar com Lira, cerco militar com os generais e o Bolsonaro. Por que eles estão agindo assim? Porque tem medo do favoritismo de Lula. Este medo faz com que o ministro da Defesa dobre a aposta e invista no golpe contra as urnas. Eles hoje jogam neste duplo cenário. Duplo cenário. O golpe parlamentar do Lira é o Centrão dizendo para o Bolsonaro: presidente, ainda dá para tentar pela via normal, pelo voto. Vamos dar uma torcida nas regras, esculhambar tudo, esparramar dinheiro pelo país. Quem sabe dá para ganhar ainda no voto. Mas o Bolsonaro está olhando, o Bolsonaro sabe que pelo voto não vai, mesmo com essa ajuda aí de grana. E aí ele começa a usar ameaças e os generais, que são donos deste governo, começam a ameaçar também. O general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, olha a cara do sujeito. Golpista. O general, ministro da Defesa, Paulo Sérgio, reforçou o discurso do Bolsonaro. E sabe o que ele propôs hoje, gente? Votação paralela em cédula de papel. General, quem decide sobre votação, quem organiza a eleição, é o Tribunal Superior Eleitoral. Vocês mal e mal organizam recrutamento de conscrito quando faz 18 anos. Mal e mal. Que quando eu fui lá com meus 18 anos, era uma bagunça aquilo ali. O Exército Brasileiro é uma bagunça. Não cuida das fronteiras. Se cuidarem das urnas, aí sim é que vai dar bagunça. Vocês são incompetentes. Não cuidam nem das fronteiras. Vão querer cuidar de urna. Vai fazer votação paralela no seu quartel, ô Paulo Sérgio. Para de perturbar. Mas estão com medo do favoritismo do Lula. Então o general Paulo Sérgio propõe apuração, votação paralela em cédula de papel. Com que atribuição? E o Bolsonaro fez mais, hein? Mandou distribuir convites a embaixadores estrangeiros que ele quer explicar
Ele quer explicar para a turma qual é a proposta dele em relação às urnas, quais são as preocupações. Está fazendo um convite à revelia dos diplomatas do Itamaraty. Está convidando os estrangeiros para uma conversa na próxima semana. Inclusive, enfrentou resistências internas do pessoal profissional do Itamaraty. A ação do Planalto é uma forma também de investir contra o sistema eleitoral brasileiro. É um governo de desordeiros, de delinquentes, de agitadores, de fascistas. Repito, fazem isso tudo porque tem medo do Lula. Se não tivesse o Lula aí e eles achassem que podiam ganhar, iam para a eleição. Esse sistema eleitoral elegeu Fernando Henrique 2 vezes. O Lula perdeu e ficou quieto. Tentou se organizar para ganhar. Depois elegeu o Lula 2 vezes, a Dilma 2 vezes. E o Bolsonaro elegeu centro-direita do PSDB, centro-esquerda do PT, com PT e Lula e Dilma, e a extrema-direita fascista com Bolsonaro. Todos foram eleitos com o mesmo sistema. E o Bolsonaro diz que não serve? Não serve porque ele quer melar o jogo. O que é mais grave quando eu falo como as democracias morrem? É assim que as democracias morrem. Torcendo as regras, esculhambando com a organização jurídica. A esculhambação começou na Lava Jato e no golpe contra a Dilma, promovido por um bandido à frente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Bandido. Bandido. O Arthur Lira é aprendiz de bandido, mas está indo até mais longe do que o Eduardo Cunha. Começaram a torcer as regras ali. Impeachment sem crime de responsabilidade. Foi golpe. Lava Jato manda fazer condução coercitiva do Lula. Aplausos da imprensa. Aplaudiu. E foi isso que abriu o caminho para a prisão ilegal do Lula depois. A interdição do Lula em 2018 com aquele Twitter do general Vilas Boas. E o governo fascista, desastroso, o governo de morte e desastre nacional, que é o governo do Jair Bolsonaro. A imprensa brasileira, que aplaudiu o Moro, que construiu a Lava Jato, é corresponsável pelo quadro que nós temos, e é assim que as democracias morrem. Quem mata as democracias na América Latina é a direita. Sempre foi assim. Está acontecendo de novo. Nós estamos resistindo. E vamos resistir e vamos virar esse jogo.